partir de 1808, com a chegada da família real portuguesa ao Rio de Janeiro, iniciou-se uma nova época, decisiva para a formação da cultura nacional brasileira. O Brasil tornou-se o centro do Império Português e sede da corte. Os esforços a favor de uma organização pedagógica do ensino das belas artes começaram a se fazer necessários. Vindos com a missão artística, em 1816, os mestres franceses deram à Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios um cunho predominantemente convencional, acadêmico, valorizando acima de tudo a pintura histórica e a retratística por natureza, uma produção que tem na figura humana o seu centro. A história da arte brasileira, a partir de meados do século XIX até o seu final, é fortemente marcada pela atuação da Academia Imperial de Belas Artes, e determinou não só o sistema do ensino artístico, como também criou uma referência estética e cultural através deste modelo, estabelecendo um novo tipo de olhar. Desenvolveu-se sob a proteção do imperador e pela convivência direta com o poder, impondo seu programa de forma autoritária. Os ensinamentos foram formulados e dirigidos, visando manter os princípios neoclássicos que, por um longo período, ditaram as bases da arte brasileira. Pedro Américo foi um pintor brasileiro, um dos mais importantes pintores da nossa história. É o autor da tela O Grito do Ipiranga, uma encomenda da família real, para fazer parte do acervo do Museu do Ipiranga. É de sua autoria também as telas de Batalha do Avaí, Paz e Concórdia, Batalha do Campo Grande, entre outras. É patrono da cadeira número 24 da Academia Paraibana de Letras. Pedro Américo de Figueiredo e Melo nasceu em Areia, Paraíba, no dia 29 de abril de 1843. Filho do violinista Eduardo de Figueiredo e de Feliciane Cirne. Desde cedo mostrou talento para as artes. Em 1852 foi convidado como desenhista auxiliar para acompanhar o naturalista francês Jean Brunet em uma expedição científica pelo Nordeste do Brasil. Em 1854, Pedro Américo foi para o Rio de Janeiro estudar no Colégio Pedro II. Em 1856, ingressou na Academia Imperial de Belas Artes. Recebeu do imperador Dom Pedro II uma bolsa para estudar na Escola Nacional Superior de Belas Artes de Paris, para onde foi em 1859. Foi aluno de Jean-Auguste Dominique Ingres, um dos maiores pintores do neoclassicismo francês. Ainda em Paris, estudou no Instituto de Física de Adolphe Ganot, no curso de Arqueologia de Charles Ernest Beaulieu, e bacharelou-se em Ciências Sociais na Sorbonne com a tese Considerações Filosóficas sobre as Belas Artes entre os Antigos. Pedro Américo retornou ao Brasil em 1864 e passou a lecionar na Escola de Belas Artes, mas logo volta para a Europa, onde a Universidade de Bruxelas recebeu o título de doutor em Ciências Físicas e Naturas. Além de produzir várias telas, dedicou-se à poesia, ao romance e à filosofia. Entre as obras do pintor, destacam-se A Fala do Trono, 1873, também conhecida como Pedro II, onde seria a representação do imperador na abertura da Assembleia Geral. A Batalha do Avaí, um dos quadros mais famosos de Pedro Américo, encomendado pelo governo brasileiro, a obra monumental, que retrata uma batalha da Guerra do Paraguai, foi iniciada no Brasil e terminada e exposta com sucesso em Florença em 1877. O Grito do Ipiranga, 1888, estando em Florença, Itália, Pedro Américo pintou uma de suas obras de maior destaque, Independência ou Morte, mais conhecida como o Grito do Ipiranga, que foi encomendado por Dom Pedro II para fazer parte do acervo do Museu Imperial, hoje Museu Paulista. Uma das principais características do seu estilo artístico era retratar, de forma heróica e ufanista, vários fatos importantes da nossa história. Busca também retratar as cenas com o máximo de realidade possível e tem presença de fortes expressões e sentimentos nas figuras retratadas nas pinturas.
José Ferraz de Almeida Júnior nasceu em Itu, São Paulo, em 1850 e faleceu em Piracicaba, São Paulo, em 1899, vítima de um crime parcial. Foi morto pelo primo, marido de Maria Laura de Amaral, com quem manteve um romance por anos. Foi considerado um dos maiores artistas nacionais pela abordagem da temática do regionalismo e da cultura caipira, sendo um dos pressupores do realismo brasileiro. Em 1869, ingressou na Academia Imperial de Belas Artes, no Rio de Janeiro. Concluindo seus estudos em 1874, voltou então para Itu, onde abriu um estudo e trabalhou como professor de desenho e retratista, patrocinado diretamente por Dom Pedro II, que se impressionou com suas obras em uma visita ao interior de São Paulo. Estudou em Paris, na École Nationale, Escola Nacional Superior de Belas Artes, entre os anos de 1876 e 1882, embora tenha sido convidado posteriormente por Vitor Meirelles para dar aulas na IMBA. Acabou permanecendo em São Paulo, onde fundou um novo ateliê em 1883 e onde veio a contribuir para o amadurecimento artístico da cidade. Almeida Júnior foi um dos pintores que mais bem assimilou o legado do realismo francês de Gustave Courbet e de Jean-François, com quem teve aulas em Paris, tendo estabelecido uma ligação entre o verismo intimista e a rigidez formal do academicismo. O realismo, por sua vez, foi um movimento que surgiu no século XIX. Em contraposição no romantismo, em suas principais características são a observação da realidade como contextual social da razão e da ciência, além do repúdio da excentricidade e da superficialidade românticas. Ao longo da sua carreira, Almeida Júnior praticou diversos tipos de pintura. No início, dedicava-se aos temas religiosos e históricos, mas no fim da sua vida, voltou-se ao tema do regionalismo, conquistando com isso seu lugar na história da arte brasileira. As principais obras: Caipira Picando Fumo, 1893, A Partida da Moção, de 1897, Caipiras Nagaceando, de 1888, O Descanso do Modelo, de 1882, A Leitura, de 1892, A Saudade, de 1899, A Pintura, de 1892 e A Fuga para o Egito, de 1881. O modernismo brasileiro, que surgiu graças à influência da Europa, foi um amplo movimento cultural que repercutiu fortemente sobre a cena artística e a sociedade brasileira na primeira metade do século XX, sobretudo no campo da literatura e das artes plásticas. O modernismo no Brasil foi desencadeado a partir da assimilação de tendências culturais e artísticas lançadas no continente europeu no período que antecedeu a Primeira Guerra Mundial. Essas tendências denominavam-se de vanguardas europeias, cujas principais delas foram o cubismo, o futurismo, o dadaísmo, o expressionismo e o surrealismo. Essas novas linguagens modernas trazidas pelos movimentos artísticos e literários europeus foram sendo aos poucos assimiladas pelo contexto artístico brasileiro, mas colocando em enfoque elementos da cultura do país, pois havia uma necessidade de valorização do que era nacional. Considera-se a Semana de Arte Moderna, realizada em São Paulo em 1922, como ponto de partida do modernismo no Brasil. Cândido Portinari foi um dos pintores brasileiros mais famosos.
Nascido na cidade de Brodowski, interior do estado de São Paulo, em 29 de dezembro de 1903. Destacou-se também nas áreas de poesia e política. Durante sua trajetória, ele estudou na Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro. Visitou muitos países, entre eles a Espanha, a França e a Itália, onde finalizou seus estudos. No ano de 1935, ele recebeu uma premiação em Nova York por sua obra Café. Deste momento em diante, sua obra passou a ser mundialmente conhecida. Entre as suas mais de 5.000 obras, destacam-se o painel Guerra e Paz, O Lavrador de Café e Os Retirantes. As características principais de suas obras, ou seu estilo artístico, seria retratar as questões sociais do Brasil, utilizar alguns elementos artísticos da arte moderna europeia. Suas obras de arte refletem influências do surrealismo, cubismo e da arte dos muralistas mexicanos, e arte figurativa, valorizando as tradições da pintura. Os Retirantes é um quadro que foi pintado em 1944, que retrata a miséria de uma família de retirantes que fogem da seca e da fome no Nordeste em busca de uma vida melhor no sul do país. O quadro faz parte de uma série composta por mais 2 obras, Criança Morta e Enterro na Rede. O Lavrador de Café retrata um trabalhador negro em uma fazenda de café no início do século XX. Está entre as obras mais conhecidas do artista e é importante representação desse interesse de Portinari pela temática nacional. Guerra e Paz são 2 painéis que foram pintados entre 1952 e 1956. A produção dessa obra foi encomendada ao artista pelo governo brasileiro na época, o presidente Juscelino Kubitschek. O objetivo era presentear a ONU em sua sede de Nova York. Guerra e Paz foram os 2 últimos e maiores painéis criados por Portinari. Enquanto fazia o estudo preparatório para os 2 painéis, os médicos o aconselharam a parar de pintar por causa do processo de envenenamento pelas tintas. Portinari rejeitou o conselho médico. Em 6 de fevereiro de 1962, Portinari faleceu em consequência do envenenamento pelo chumbo presente nas tintas que usava.